Pode ir lá. Então a atividade de hoje vai ser aprender a trabalhar com alginato, que é um hidrocoloide irreversível, e vazar o modelo. Então quando a gente faz o alginato, é um material de moldagem, a gente coloca na moldeira, que o ideal para o alginato são moldeiras perfuradas, e aí depois que a gente faz o ato da moldagem, a gente vai obter um modelo. Em cima de um molde. Depois desse molde eu vou verter o gesso e obter o modelo, ou seja, a moldagem é uma cópia negativa e o modelo é uma cópia positiva, tá? Então a primeira coisa de tudo é selecionar a moldeira. Como é que a gente seleciona a moldeira? O certo, o ideal é a gente medir esse tamanho, vamos supor, que aqui deu com um paquímetro 55. E aí a gente precisa de alginato, no mínimo mais 2 milímetros, sobrando de cada lado. Então a gente vai botar de 55 a 59. Aí a gente vai com o paquímetro médio e ver se a gente tá... Qual é a moldeira? Porque ela tem várias moldeiras, e 1, e 2, e 3, e 4. Essa daqui é a maior para esse modelo. Uma inferior, a gente vai fazer a arcada inferior, aí 4. E mesmo assim, essa moldeira, ela ainda tá um pouco menor do que o nosso dente, que vai até o terceiro molar. Então a gente completou isso aqui com uma cera periférica. É uma cerinha que ela já vem pronta, ela tem uma parte já recortada, aonde você vai encaixar na moldeira, tá bem? Ó, essa daqui é a superior 4, então seria para arcada superior, mas essa moldeira tá pequena, ó, tá vendo? Porque isso aqui é de paciente parcialmente dentado. A de pacientes totalmente dentados, ela é mais profunda, assim, ó. Então a gente vai fazer a moldagem só da arcada inferior, tá bom? Então eu adaptei a minha moldeira e agora a gente vai aprender a manipular o material de moldagem. Como que a gente faz? Uma cuba de borracha, a espátula para manipulação do alginato, a espátula plástica. Uma cuba a gente vai colocar o pó. Esse pó, o certo não é estar aqui, é num pote. A gente tem que misturar ele para as partículas pesadas não ficarem no fundo. E ele não pode ficar aberto, ele estava fechado. A gente abriu agora para usar. Tá? Tava lacradinho, mesmo no saco. Então não pode ficar aberto, senão ele contamina. E aí a gente vai pegar 3 medidas, como a moldeira é grande, a gente vai pegar 3 medidas desse pó do alginato. E medida rasa, não é medida de bolo grande, medida rasa. Então a gente pega uma, ó, 2, você sentiu o negócio aqui, tá fazendo? 3. Separei o pó, tá bem? E agora eu vou separar a água. A água, ela tem que estar na medida certinha. Ele tem 1, 2 e 3 medidas, tá vendo? Tá certinho. Coloco a água na outra cuba. E agora, como é que a gente faz? A gente vai levar o pó, a água, pra fazer a manipulação. Tá bem? De uma vez só. E aí é igual a massa de bolo. Ele tem que ficar lisinho. E tem que ser rápido. A gente tem um tempo de trabalho. Ele não pode ficar granulado. Lisinho. E aí o certo é que o alginato não fique com muita água, para ele não escoar. E se ele ficar, você resolver botar mais água, ele vai acabar escoando demais na boca do paciente. Aí tem paciente que tem ânsia de vômito, né? Quando você vai fazer essa moldagem. Aqui a gente vai estar trabalhando no manequim, numa moldeirinha inferior, certo? Tem um cheirinho bom, esse material não é um material que vocês podem cheirar, porque esse pó aqui é cancerígeno, certo? Não pode ficar inalando ele. E aí a gente vai encaixar com cuidado, não precisa apertar muito. Tá vendo que ela é perfurada? Porque o alginato extravasa pelos furinhos e ele vai ficar retido. E agora a gente vai esperar ele tomar presa. A presa desse material é bem rapidinho, em torno de 2 a 3 minutos, tá? A gente espera, ele não muda de cor, tem alguns que mudam de cor, do rosa fica branco, tá? Mas aí a gente vai sentindo, ele vai ficar bem durinho. E na hora da gente tirar, a gente tem que tirar de uma vez só, para ele não se deformar. E o ideal da moldeira é ser sempre perfurada. Tá vendo que eu tô segurando? Na boca do paciente a gente vai estar segurando também. Quando estiver na clínica, tem as posições ideais. E aqui na aula de materiais, vocês estão só aprendendo a manipular o material, tá bom? Ó, ó. Ele já tá começando a se deformar e voltar. Daqui a pouco ele não se deforma mais. Só que esse alginato é igual, tem uma reação ácido-base. E ele é muito parecido com o ionômero de vidro. Então ele sofre o mesmo processo de desidratação. Tanto para água, para ganhar água, quanto para perder. Então, ele, se você ficar e deixar no meio ambiente, ele se deforma e deforma muito. Depois vocês deixem esse material, essa moldagem, se deformar e você vai ver que ele vai ficar pequenininho. No outro dia ele tá desse tamaninho, de tanta água que ele perdeu, tá? Então ele não pode ficar. Quando a gente terminar de fazer a moldagem, o ideal é que você vaze o alginato no mesmo momento, tá bem? Vaze o gesso, desculpa, no mesmo momento. Não pode deixar. Ah, na clínica, se você precisar. Ó, já endureceu, tá vendo, ó? Não tá mais deformando, ó, com o dedo. Não tá mais deformando. E agora a gente vai tirar. Com cuidado. E fez uma moldagem sem bolhas, tá vendo?
Ele rasga ali no contato interproximal, é normal. Tá vendo aqui, ó? Na região interproximal, se precisar, a gente pode acomodar isso aqui, ó. Porque quando a gente faz essa moldagem com alginato, a gente quer um modelo, mas não é tão preciso, tá? O alginato não faz muita precisão. Então, ele serve para fazer um modelo de estudo, uma moldagem anatômica, pra gente poder estudar e ver o que vai fazer, tá bom? Agora, a gente vai preparar depois o gesso para verter. Pode dar uma... Agora, a gente vai separar, ó. Cada material tem sua proporção correta. Esse aqui é um gesso especial, né? O tipo 4, que ele requer menos água, então a gente tem que fazer a proporção certinha. 25 ml de água, 100 gramas de gesso. Vai espatular por 1 minuto e verter no alginato. Enquanto isso, como o alginato, ou ele pode ficar no umidificador, o ideal, ele tá no meio aqui umedecido pra gente não perder, enquanto a gente tá manipulando o gesso, tá? O certo é a gente botar numa caixinha fechada, que é o umidificador. Então vamos lá, ó. Tá com 67. Beleza? Aí agora a gente vai separar a água. Essa seringa é de 20. Vou colocar aqui, ó. E assim, ó. Então, no medidor, ele fica mais ou menos, ó, 1,5 medidas. E agora a gente vai manipular esse material. A gente vai botar a água nele, com a espátula de metal, e vamos manipular esse material. A gente acha que não vai dar, mas você manipula mais um pouquinho, porque esse gesso é o que requer menos água. Espatular por 1 minuto também, ó. Igual bolo, só que vai sair todo mundo fazendo bolo. E aí agora a gente vai ali pro vibrador, ó, tiramos as partículas de água e vamos verter o gesso lá. Vamos lá. Cubra um vibrador, que ele não podia estar sujo desse jeito aqui, que vocês deixam cheio de gesso. No consultório eu não vou fazer assim. Vai deixar a cuba ali do lado e vai pegando aos pouquinhos, encosta lá no vibrador e vai preenchendo do fundo pra não ficar com bolha. Você vai acomodando ele, ó, vai escoando. Tem bolha aqui subindo, você vai tirando. O seu modelo não ficar cheio de bolha. Vem colocando mais. Primeiro preenche toda a cavidade, ó. Todos os dentes. Tem gente que gosta de bater assim, ó. Ele vai escoando, ó. O vibrador tem que ficar com uma potência um pouquinho maior. O vibrador também fica tanto gesso que ele fica meio fraco. E aí você vai completando, deixa aqui. Ele vai descendo, ó. Dente por dente. Ó, subiu o olho. Um pouco, né? Não tá, gente. Ele vai fazer o primeiro modelo. Aí aqui no final a gente vai botar porções mais generosas.